Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Vamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte, mais especificamente à exposição da oração do Pai Nosso, Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de me dirigir aos nossos filhos, às nossas crianças que estão aqui nesta manhã. E pedir a vocês que façam um desenho, na realidade 2 desenhos. O primeiro deles, pense aí num amiguinho da escola, ou do condomínio, ou talvez da sua rua, com quem você possa compartilhar de Jesus, falar para ele de Jesus. E aí você vai desenhar este momento aí que você vai estar falando de Jesus para o seu amiguinho. Então use a sua criatividade e desenhe aí um momento de uma conversa que tem como finalidade falar de Cristo, falar de Jesus. No outro desenho, eu gostaria de que você desenhasse você em oração. E aí você pode até, neste momento da sua oração, colocar alguma coisa que você vai estar pedindo a Deus. E aí eu não sei, aquilo que você deseja, mas você pode orar e ao passo que você está orando, você vai desenhar aquilo que você deseja pedir a Deus. Mas, ao mesmo tempo, você vai colocar ali, seja feita a tua vontade. Se ainda você não consegue escrever, pede o papai ou a mamãe para colocar uma bolhazinha assim, sabe? Igual daqueles quadrinhos, com essa frase: seja feita a tua vontade. Isso resume bem o ensino da segunda e terceira petições que estão presentes na oração do Pai Nosso. Lembrando a todos nós que a oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus discípulos frente a um pedido. Um dos seus discípulos olhou para Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a resposta de Cristo, então, tem como base introdutória 2 tipos de orações que eram feitas na época de Jesus. Pensem aí se essas orações ainda são feitas hoje. O primeiro tipo de oração que era feita eram aquelas orações feitas pelos mestres da lei, pelos religiosos, pelos fariseus. E o objetivo dessas orações públicas era serem vistos, serem notados, demonstrarem ao mundo a sua piedade, a sua religiosidade ou o seu religiosismo. As suas orações não tinham outra finalidade, mas se mostrar ao mundo, para que eles vissem que eles eram homens religiosos. E isso trazia muito cartaz para aqueles religiosos. Um outro tipo de oração que era feito, povo de Deus. Estes oravam orações repetidas, vazias, inócuas. Essas orações, elas tinham o objetivo de arrancar do Deus deles algum tipo de benefício, algum interesse havia por trás. Jesus então diz: olha, vocês não vão orar assim. Portanto, vocês orarão assim. A primeira petição vista no último domingo nos ensinou algo precioso e profundo. Em primeiro lugar, nós podemos nos aproximar de Deus como Pai, usando uma linguagem familiar de intimidade, entendendo que o Deus a quem nós oramos é Pai, disposto a nos ouvir e que responderá às nossas orações segundo a sua santa e soberana vontade.
Portanto, nós podemos nos aproximar dele sem medo. Nós podemos pedir coisas a ele. Ele é Pai. Ele é um Pai perdoador. Um Pai que ouve as nossas orações. Mas a primeira petição também nos ensinou que Ele é o nosso Pai. Isso nos liga um ao outro como uma família da fé. Nós podemos orar a Deus, entendendo que Ele é o nosso Pai, não o meu Pai, como Cristo orava. Mas a primeira petição vai à frente e diz: Pai nosso que estás no céu. Eis aí um outro componente da oração, que nos remete ao fato de que quando nós oramos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Diante de quem nós devemos orar com grande reverência, com grande respeito, com grande admiração. Essa combinação de intimidade familiar, respeito e admiração devem irrigar os nossos momentos de orações, sabendo que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, uma oração de infraestrutura que nos fornece os elementos necessários para que nós possamos ter uma vida de oração diante do Senhor. A primeira petição então nos apresenta a adoração ao Pai. A segunda e terceira petições vai nos falar a respeito do reino do Pai. Do reino do Pai. E assim, a oração dá continuidade. Vamos orar todos? Vamos ler ou recitar o verso de número 10, todos a uma só voz? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Oremos. Pai, nós estamos diante do Senhor. Que bom que podemos te chamar de Pai. Te pedimos que o Senhor Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor Deus nos anime o coração, nos fortaleça. Que o Senhor Deus nos confronte, nos encoraje e nos atraia a uma vida mais intensa de oração. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Venha o teu reino. Essa, sem sombra de dúvidas, era uma das maiores esperanças do povo de Deus. Eles ansiavam pelo reino de Deus, pelo reino de Deus. E os evangelhos nos deixam claro que Deus respondeu e cumpriu isso que era esperado desde os tempos antigos, pelos profetas do Antigo Testamento. Pois o reino de Deus chegou. E ele vem na mensagem de Cristo, o Deus feito homem. O reino de Deus chegou na pessoa de Jesus. Mas quando nós nos aproximamos da palavra reino de Deus, nós precisamos entendê-la em pelo menos dois aspectos. E dois textos do Evangelho nos ensinam ou nos ajudam a entender esses dois aspectos, ou esse duplo aspecto da palavra reino nas Escrituras Sagradas. O primeiro deles está ali em Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Esse texto nos diz o seguinte, ouçam bem. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eis aqui um aspecto de que o reino de Deus já chegou e está sendo inaugurado. Na realidade, existe uma dimensão atemporal de um reino que já está antes da fundação do mundo. Mateus 25, 34, então, nos fala deste aspecto do reino inaugurado, que é trazido
pelos profetas no Antigo Testamento, mas é concretizado com a vinda do reino na pessoa de Jesus Cristo. Eis aí um aspecto. O segundo, Lucas capítulo 17, versos 20 e 25, nos trazem um outro aspecto do reino de Deus. Algo que começou, mas ainda está latente. Diz o texto: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com uma visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Eis aqui algo, ou um outro aspecto a respeito do reino de Deus. O reino de Deus tem um aspecto de concretização, de inauguração, mas ele tem também um aspecto de uma aparência invisível. Os teólogos bíblicos cunharam ou forjaram um termo, o reino de Deus já chegou, mas o ainda não, porque os aspectos visíveis deste reino serão manifestados na volta de Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Dessa forma, nós vivemos entre a inauguração do reino e a consumação final da glória do porvir, da consumação final do reino de Deus, agora sobre a face da terra. Como as Escrituras dizem, que na volta de Cristo, todo o joelho se dobrará diante da gloriosa presença de Cristo. Ele não virá mais como um carpinteiro, mas ele virá nas nuvens com poder e glória. E todos os poderosos deste mundo se curvarão diante da glória e do poder de Deus. E aí, sim, lá, neste momento, o reino de Deus será consumado de uma vez por todas. Aí todas as lágrimas serão enxutas de uma vez por todas. Aí toda dor, toda morte, todo luto, toda doença, todo pecado será extirpado deste mundo, de uma vez para sempre. E todos os filhos de Deus estarão reunidos em um novo céu e uma nova terra, para reinar com Ele pelos séculos dos séculos, ou para todo o sempre, para todo sempre. Mas eu gostaria então de convidar vocês a pensar nos desdobramentos desta segunda e terceira petição. Do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Existem pelo menos 3 implicações ou desdobramentos desta segunda e terceira petição da oração do Pai Nosso: venha o teu reino. E a primeira delas é a submissão aos propósitos da soberana vontade de Deus. A primeira implicação: submissão aos propósitos da vontade soberana de Deus. Cristo, meus irmãos, ensina aos seus discípulos aquilo que Ele mesmo experimentaria na sua própria vida. Os evangelhos nos falam que nos momentos que anteciparam o seu suplício, a sua prisão, tortura, morte de cruz, Ele estava no Getsemane, orando. E o texto dos evangelhos nos mostram que Ele estava em profunda agonia, angústia e aflição, a ponto de suar sangue. Suar sangue. A medicina explica isso. Níveis de angústia e aflição, num nível profundo, chega a romper microvasos sanguíneos que passam por debaixo
do tecido epitelial. E pessoas podem transpirar sangue, dado ao nível de angústia e aflição. E é nesse momento que Jesus se volta ao Pai e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Jesus ensina aos seus discípulos algo tremendo e precioso. Para o avanço do reino, ele se entrega como uma ovelha muda perante os seus matadores, os seus tosquiadores. E ele, como ovelha muda, caminha para o suplício da sua morte e morte de cruz. E ele, como um homem, diante de tal pressão, que não simplesmente era uma pressão física, emocional, mas espiritual, ele diz: que não seja feito aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer, o que o Pai quer. Ele se submete à vontade soberana de Deus. Para Cristo buscar o reino de Deus, orar para que o reino viesse, significou tomar a sua cruz. Assim Cristo expõe o coração dessa petição. E o coração dessa petição é que o reino custará um alto preço. Aquele que pagou o alto preço, morreu e ressuscitou, mas cada um de nós pagará um preço. Ensino: ao orarmos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso significa tomar a minha cruz e a sua cruz. Não no sentido redentivo, porque Ele é o nosso Redentor. Mas significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ao invés da minha missão, do meu plano, da minha agenda, a agenda do reino de Deus. Do reino de Deus. Eis aí o ensino para cada um de nós, do primeiro desdobramento do que significa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Segundo desdobramento: orar a oração do Pai Nosso, dizer venha o teu reino, significa engajar-se no trabalho do avanço deste reino sobre a face da terra. Eis aqui um imperativo que não está em primeira pessoa, que dará a entender que essa responsabilidade foi colocada nos ombros da igreja. Nos meus ombros, nos seus ombros. Deus poderia ter chamado o seu exército celestial de anjos. Deus poderia então comissioná-los a trabalharem 24 horas por dia, para que todos os habitantes do planeta Terra pudessem ouvir, e eles o fariam com bom grado. Mas no mistério do Evangelho, da cruz, Deus quis que a sua igreja fosse responsável por isso. Queridos, estamos diante de uma oração missionária. Como um modelo da oração, ela nos ensina a colocar o avanço do reino antes dos nossos projetos pessoais, das nossas próprias necessidades. Isso inclui se envolver com missões locais, nacionais e internacionais. Talvez Deus não te chamou para ir lá para o Nepal, mas Deus colocou você no seu bairro, no seu condomínio, para que você seja um missionário. Deus tem um filho e fez desse um missionário. Alguém falou isso, não veio de mim mesmo. Orar a oração do Pai Nosso e não estar envolvido com a obra missionária em algum nível é incoerente. A igreja que não se envolve com a obra missionária, evangelística, a plantação de igrejas, o evangelismo dos seus vizinhos, não pode orar a oração do Pai Nosso. É uma contradição de termos. Portanto, Deus te colocou lá no teu trabalho,
Não por acaso, para simplesmente você ter um salário no final do mês e ganhar o pão de cada dia. Deus te colocou lá para ser um missionário. Um missionário. Mas existe um outro aspecto disso. Cristo, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ora não simplesmente pelos discípulos, mas ele também ora por aqueles que seriam trazidos para o reino de Deus, pelo trabalho da evangelização. E é interessante que então eu e você já era alvo da oração de Jesus, da intercessão dele, mesmo antes de nós vivermos. Porque ele orou na oração sacerdotal por aqueles que seriam trazidos para o reino, pela obra dos apóstolos. E a obra dos apóstolos ganhou a Europa, ganhou a Ásia, veio para um novo mundo, e do novo mundo desceu para o hemisfério sul. E há 164 anos atrás chegou ao Brasil através de um missionário de nome Oshebel Green Simonton, que deixou os Estados Unidos para pregar o evangelho em terras brasileiras. Uma segunda implicação de orar, venha o teu reino, é se envolver com as missões. Portanto, se você ora a oração do Pai Nosso e diz, venha o teu reino, Senhor, mas diz, Senhor, mas eu não quero me envolver com a obra evangelística, não é para mim. Eu não vou para nenhuma viagem missionária da Igreja da Lapa, não vou viajar para o Rio Grande do Sul, eu não vou evangelizar os meus vizinhos, não é para mim. Não ore a oração do Pai Nosso. Ao orar a oração do Pai Nosso, estamos nos envolvendo com a obra missionária. Isto é um chamado obrigatório à sua igreja. Não a alguns, mas a toda a igreja. Temos que plantar a igreja. Temos que evangelizar os vizinhos. E eu deixo um pequeno resumo de algumas dicas no boletim de hoje. A hospitalidade e o evangelho. Leiam quando chegarem em casa. Precisamos nos envolver com a obra missionária de diversos aspectos. E eu trago uma história que muito me tocou a mim, a Paula, de uma irmã que foi alcançada pelo evangelho e ela era de um país, de uma outra religião, que perseguia os cristãos ou que persegue os cristãos. E aqueles que fossem pegues com o cristianismo seriam presos e mortos. Essa mulher é alcançada pelo evangelho. E ela começa a pregar o evangelho para o seu filho, uma criança. Mas ela o faz na surdina, de forma secreta. Mas de alguma forma ela deixou alguma pista e o seu marido começou a desconfiar que existia alguma coisa de errado. Então ela começou a planejar uma fuga do país, porque senão ela seria morta. Neste planejamento, então ela descobriu que ela não poderia fugir com o filho, porque ela precisaria de um documento assinado pelo marido autorizando a sua fuga. Mas ela tomou uma decisão no coração. Ela acorda de manhãzinha cedo e conduz o seu filho para a escola. Na escola ela se abaixa. Ela beija o seu filho. Ela diz, filho, mamãe te ama. Tanto, 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 tanto. Não se esqueça disso. Mas mais. Não se esqueça do Deus que eu ensinei para você. De Jesus, da sua palavra. Não se esqueça disso. Deus te ama. Aquela mulher dá um abraço no filho, um beijo nele e foge para um outro país. Que decisão. Ela deixou o filho para trás, uma criança. E ela seguiu a sua vida, porque ela precisou fazer uma decisão, uma opção.
ou eu sirvo a Cristo. Naquele contexto, era isso. Ou eu abro mão do Evangelho. Graças a Deus o nosso país ainda não é assim. Tomara que não seja assim. Seguir a Cristo é se envolver com o trabalho missionário. Na minha vida, na sua vida, e orando também por aqueles que virão. Terceiro desdobramento de orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É não simplesmente se dobrar à vontade soberana dos propósitos de Deus. É não simplesmente se engajar com a obra missionária, mas também buscar a vontade de Deus. Seja feita o quê? A tua vontade. Quando oramos, seja feita a tua vontade, não nos entregamos a um fatalismo de o que será, será. Ou deixa a vida me levar. Não, não. Devemos nos envolver numa busca para entender a cada dia a vontade de Deus. E a respeito do tema vontade de Deus, a Escritura Sagrada nos mostra pelo menos 2 aspectos dessa vontade. E eu digo que buscar essa vontade nos ajuda em absolutamente tudo na vida. E a vontade de Deus se refere a absolutamente todos os recônditos, todas as áreas da sua vida. Precisamos buscar a vontade de Deus, mas ela se expressa pelo menos de 2 formas. A vontade de preceitos, ou seja, a vontade moral de Deus, ou a vontade de Deus que foi revelada na palavra de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Como claramente Deus nos ensina em sua palavra o que Ele deseja para as nossas vidas. Existe um aspecto da vontade de Deus que nós vamos tomando conhecimento ao passo que nós lemos a Escritura. Para tomar algumas decisões, existem algumas claras orientações da Escritura Sagrada que nós devemos seguir e que nós devemos buscar com todo o coração. Entender a vontade de preceito é viver a segunda e terceira petição. Na realidade, a terceira petição: seja feita a tua vontade. Mas existe um outro aspecto da vontade de Deus que a teologia chama de a vontade de decreto. Essa se refere aos eternos conselhos de Deus. Essa se refere às coisas concernentes ao destino dos seres humanos sobre a face da terra, à história do mundo. Então essa vontade de decreto se refere a esses aspectos mais gerais, como também dos aspectos mais de pormenores da vida. Esses que nós não encontramos na Bíblia claramente, ou detalhadamente qual a vontade de Deus. Por exemplo, qual a cidade que você vai morar? Alguns estão nos deixando. Mas, obviamente, devemos orar para entender: Senhor, esta é a tua vontade. E aí Deus simplesmente, de forma clara, abre todas as portas. E é inegável a vontade de Deus a respeito de uma escolha quanto a onde morar. Outro ponto da vontade decretiva é: com quem eu vou me casar? Ou que profissão eu vou seguir? Não existe uma instrução: olha, seja engenheiro, seja médico, seja advogado. Mas obviamente você pode se valer da Escritura e de uma série de coisas subjetivas e objetivas para tomar decisões. Por exemplo, em 2008 eu comecei a ter um desejo de estudar fora para me preparar melhor para o ministério pastoral. Começamos a orar. Depois de um ano orando, eu cheguei para o meu pastor titular e compartilhei com ele este plano. E aí ele disse:
eu vou te ajudar. Opa, alguma coisa começou a acontecer. Se ele não me apoiasse, o meu projeto não ia à frente. Eu não teria condições para um projeto de tal magnitude. Mas a prova de fogo e a vontade indiscutível de Deus, a vontade de decreto, surgiu quando ele me orientou a levar esse projeto para o conselho da igreja. E aqueles 10 homens, mais o pastor da igreja, avaliando esse projeto, eu pedi licença, como é de praxe, para deixar os presbíteros à vontade. E depois de um tempo, recebia um telefonema do vice-presidente do conselho dizendo: pastor, o seu projeto foi aprovado. E aí começou a me dar um frio na barriga. Meu Deus, esse negócio é sério. Deus está mostrando a sua vontade. Mas eu me emocionei quando o presbítero disse: pastor, eu posso lhe dizer outra coisa que é interessante para o senhor? Os 10 presbíteros disseram sim para o seu projeto. Aí eu me emocionei. Sabe por quê? Porque é muito natural, num conselho, um presbítero dizer: eu discordo disso, é tranquilo. O conselho funciona dessa forma. Por isso que o conselho, na multidão dos conselhos, se toma uma decisão. Mas quando ele me disse isso, então, eu disse assim: querida, nós vamos. E aí Deus começou a usar famílias da igreja que disseram: nós vamos abençoar você. E a coisa aconteceu. Entendem? A vontade de preceito está revelada, mas a vontade de decreto precisa ser buscada de uma forma clara, objetiva e subjetiva, através de dados, sinais visíveis. Sinais visíveis. Sabemos que a nossa obediência, irmãos, não é perfeita. Mas nós precisamos entender de que quanto mais nós oramos, venha o teu reino, e nos engajamos com a obra missionária, pessoas vão vindo ao conhecimento dessa mensagem. Vindo ao conhecimento dessa mensagem. E para entender mais a terceira petição, então a vontade de Deus, que é harmoniosa, a vontade de decreto e de preceito que ocorre nos céus de forma harmoniosa, vai acontecendo sobre a face da terra, quando o avanço do reino de Deus vai acontecendo. Vai acontecendo. E pessoas vão se dobrando diante do senhorio de Cristo. E pessoas vão sendo alcançadas. E nós vamos sendo transformados pelo poder da palavra. Num mundo que muitas vezes parece muito mais um inferno do que propriamente um céu. Eu sei que nós provamos algumas vezes de momentos muito deliciosos nessa vida aqui no mundo, mas nós sabemos que o mundo onde nós vivemos é um mundo quebrado. Um mundo onde há maldade. Um mundo onde há egoísmo, devassidão, imoralidade, doenças que arrancam os nossos amados. Choro, ranger de dentes, aflição e angústia. Quando oramos a oração do Pai Nosso, pedimos: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eis aí o último desdobramento, de orar a segunda e terceira petições. Quando oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, oramos pela volta de Cristo. A vinda do reino e a volta do rei pertencem um ao outro. Quando nós oramos: venha o teu reino, nós estamos pedindo ao Pai para fazer aquilo que temos certeza que Ele fará, trazer à consumação final a história da humanidade. Para que assim venha o novo céu e a nova terra, e toda lágrima seja enxugada dos olhos. E adentremos um novo céu e uma nova terra, onde não haverá morte, não haverá luto, não haverá doenças, não haverá pecado, de uma vez por todas.
Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, nós pedimos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somente os filhos de Deus podem fazer essa oração. Somente os filhos de Deus esperam com grande expectativa, mesmo sofrendo nesta época presente. Eles esperam pela glória vindoura, pela consumação final de todas as coisas, pela vinda do grande rei. Do grande rei. Este é o ensino da segunda e da terceira petições da oração do Pai Nosso. Ela nos ensina e ela nos ajuda a tratar as nossas ansiedades e medos. O medo do porvir. O que é que vai acontecer no final deste ano? O que é que vai acontecer daqui a 10 anos? Entraremos numa grande guerra? Enfrentaremos uma nova pandemia? O que irá nos acontecer? Entender a oração do Pai Nosso e trazê-la para perto do coração nos ajuda a lidar com as nossas ansiedades e medos, com as incertezas do amanhã. Orar a oração do Pai Nosso remodela a estrutura das nossas orações, pois ela diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A característica da oração ensinada por Cristo é centrada na vontade do Pai. Isso deve fazer com que a gente avalie o teor das nossas orações. Elas são centradas somente em mim mesmo, naquilo que eu quero, ou ela reverbera e reflete a oração de Cristo? Senhor, eu estou sofrendo muito, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Tu és soberano, os seus propósitos são eternos e bons. Deus provou do seu amor, mesmo quando você está em dúvida a respeito disso. Ele proveu um Salvador que morreu numa cruz do Calvário no seu lugar. Nenhum de nós aqui merece nenhum bem de Deus, absolutamente nenhum. Sabe o que merecemos? O fogo eterno e a justiça de Deus, porque somos pecadores, mas em sua graça e bondade e amor e misericórdia, Ele nos fez filhos e podemos chamá-lo de Pai. Que bênção! Eu gostaria de finalizar essa exposição citando um catecismo da teologia reformada, este que foi compilado para trazer os ensinos da Escritura Sagrada e fazer com que crianças e adolescentes pudessem aprender a Bíblia no método de perguntas e respostas. O Catecismo de Heidelberg, feito em Heidelberg, na Alemanha. As perguntas 123 e 124 nos falam a respeito da segunda e terceira petições da oração do Pai Nosso. Primeira pergunta: qual é a segunda petição? Resposta: venha o teu reino, isto é, que nos governes pela tua palavra e Espírito, de tal modo que nos submetamos a ti cada vez mais. Que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas as obras do diabo, todo poder que se levante contra ti e toda a conspiração contra a tua palavra. Que faças todas estas coisas até que venha a plenitude do teu reino e que serás tudo em todos. Pergunta 124. Qual é a terceira petição? Faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu. Isto é, que nós e todos os homens renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seus ofícios e vocações, tão espontânea e fielmente como os anjos do céu. Que Deus, em sua grandiosa graça e misericórdia, nos faça orar de forma consistente a oração do Pai Nosso, até aqui, na segunda e terceira petições. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!